E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Gintama. Eu não sou o Maitos, mas é claro que se é pra falar de Gintama ele não poderia faltar, então por favor, Maitos, se introduza. E aí galera, eu sou o Maitos. E agora é o Talion, por favor. Finalmente aí chegando no final, né? Estamos acabando. A primeira parte de Gintama aí já foi, né? Então agora a gente vai pra parte Seinen. E também estamos aqui com o Gart. Oi, eu sou o Gart, não sou o Júnior Massa Bruta, também não sou o Talion, mas eu tô aqui, como eu estive todas as outras vezes. Hoje nós vamos falar do arco Farewell Shinsengumi. A gente não tem o que comentar de um arco, de um episódio pro outro, porque o Farewell Shinsengumi é logo depois do Shogun Assassination. Agora vai ser uma sucessão de arcos que um se conecta ao outro. E esse é particularmente meu favorito. Mas vamos ver aí qual que é a opinião de todo mundo. Ponto também, o Farewell Shinsengumi pega dos capítulos 525 até o 551. Então acompanha a jornada aí. Ponto também, já iniciando um take, eu acho o primeiro capítulo, que seria o primeiro capítulo do Farewell Shinsengumi, também é o último capítulo do Shogun Assassination pra mim, mas enfim. O arco começa logo com o funeral do Shogun, que morreu, né, no último capítulo do Shogun Assassination, uma vibe bem melancólica, bem triste, e corta logo pro Gintoki indo até o Shinsengumi e encontrando lá o Kondo apenas, porque o resto do Shinsengumi tá monitorando o funeral do Shogun. E lá eles têm um diálogo que é um dos meus favoritos de Gintama. Eu sempre defendi o Kondo como um dos melhores personagens, muito subestimado. E aí, nesse momento, ele se provou ser um personagem incrível, que eles conversam ali, uma conversa bem íntima sobre o que significa a guerra, né? Como que a guerra não vale a pena independente de quem ganha e você sempre sai perdendo independente de quem ganha. Então, eu gosto muito do Kondo, acho esse momento incrível e ainda mais bonito aquele momento que os três tomam bebida juntos, né? Que eles colocam a bebida pro Shogun. É muito bonito. E uma coisa que eu gosto muito dele, pra mim, esse é um dos melhores capítulos de Gintama, né? Também acho. A gente depois foi, só um comentário breve, né, sobre isso, que a gente depois foi ver o anime também, acho um dos melhores episódios. Mas enfim, eu gosto muito que o Sorachi ele já inicia aqui, algo que já existia desde o início de Gintama, né? Mas ele tá reintroduzindo essa parte justamente no início, porque isso vai ser muito importante durante todo especificamente todo o Farewell Shinsengumi, o que cada um vê como o trabalho de um samurai, né? Que eles começam Sim. aqui. E como um samurai, ele é um resquício da guerra, e agora a gente tá vendo, finalmente conversando, os líderes das últimas duas facções de samurais que existem no mundo, né? O Shinsengumi e o Yorozuya, que na verdade é só o Gintoki, que é um samurai, né? Eles são os remanescentes de uma época passada, eles são... Esses três, o Shigeshige, o Gintoki e o Kondo, eles são remanescentes de uma era onde eles trabalharam para ser algo que eles não são mais hoje em dia, e eu acho que isso torna esse diálogo muito interessante. Eu sempre gostei muito do Kondo, porque eu acho que, diante de todas as piadinhas que existem sobre ele, sempre existia no fundo uma subtensão, um subtexto de que, na verdade, ele realmente é um ótimo líder, sabe? Porque todo mundo respeita ele, mesmo através de todas as piadas, ele nunca é verdadeiramente desrespeitado sobre o trabalho, e eu fico muito feliz em ver o Kondo sendo... A gente vendo essa parte do Kondo sem ser através desse subtexto. Finalmente a gente vê o Kondo sendo o líder que todo mundo vê ele. A gente finalmente tá vendo ele como o líder que ele é. Quem diria que a gente se sentiria destruído por um personagem que vinha só pra gente rir, né? Impressionante, velho. O Shogun, tipo, eu, né, já falei aqui que não acreditei na morte do Shogun desde o último minuto, né? E até agora foi a morte que mais me traumatizou, foi a do Shogun, porque eu não esperava. Ah, mas o nome do arco era Assassinato do Shogun. Exatamente por isso que eu não acreditava. Mas, cara, eu concordo com o Gart na mesma pegada, assim. Esse arco ressaltou o que o Kondo sempre foi, só que potencializou, sabe? O Kondo, eu sempre tive um carinho pelo Kondo, porque apesar de ele ser usado muito pra comédia, né, ele sempre se mostrou um líder bastante responsável, realmente se mostrou por que ele é respeitado por todo o Shinsengumi. E uma coisa que eu acho interessante também em Gintama é justamente isso, né, a era do Gintoki, ela acabou já, e em Shonen geralmente é o contrário, né, a era do protagonista só tá começando e ele tem que fazer essa era ser uma
uma boa era. E o Gintoki não, ele só quer descansar em paz, e assim como os outros samurais ao lado dele. Fora, de repente, o Takasugi, mas aí é uma discussão que a gente vai ter que ter mais pra frente, né? Porque esse arco não é do Takasugi. Mas, enfim, de todo modo, eu vou dizer que eu não esperava que esse arco fosse melhor do que o anterior, e surpreendentemente ele foi. Depois de pensar um pouco, eu acho que ele é melhor do que o anterior, sim, sabe? Então, cara, não sei, eu fiquei positivamente surpreso com o Fire Watch Segumi, e eu consigo entender porque que esse arco tem tanto carinho das pessoas. Eu vou comentar mais pro final qual que é o meu favorito, porque eu tô usando esse cast também pra eu começar a ponderar qual eu prefiro. Então, cara, eu gosto muito de todas as falas do Kondo, e eu gosto como no final já dessa conversa, ele diz que ele fala o tema não apenas do arco passado, mas que é reforçado aqui, porque antes acabou o líder, e agora a gente tá vendo aqueles que protegem o Edo sendo dispensados de seu cargo. Novamente, a era do Shinsengumi tá acabando, e ainda assim, o Kondo fala que Edo precisa desses caras e que eles não é pra fazer nada estúpido. E tem aquele shot do sorrisinho do Kondo, ele numa felicidade que a gente nunca viu antes, meio que num rosto meio melancólico, assim, dizendo pro Gintoki que eles finalmente beberam juntos e que ele queria ter feito isso antes. Pra mim, essa é uma das melhores cenas de Gintama. Eu acho tudo sobre esse arco incrível, porque pela primeira vez mostra de forma explícita todo o carinho que o Shinsengumi e o Yodozuya construíram ao longo da história. Porque se você pensar antes, eles só faziam as coisas juntas por conveniência. Mas agora não, eles confiam um no outro a ponto do Kondo, do último pedido do Kondo, antes de ser levado para a polícia, para a prisão, é que o Gintoki proteja o Shinsengumi. Porque ele sabe que o Hijikata e os outros vão ouvir o que o Gintoki tem a dizer. Então eu acho muito significativo. O Kondo é um personagem muito, muito bom. Como o Gert falou, pela primeira vez a gente vê ele como o líder que o Shinsengumi vê. E a gente enxerga também que ninguém poderia ter sido líder no lugar dele. O Hijikata ele é um personagem com bem mais destaque do que o Kondo, e o Kondo também é muito lembrado pela comédia, mas ninguém poderia ter sido um líder no lugar dele. E tem muitos paralelos aí do Kondo com o passado do Gintoki, que eu gosto muito, faz muito bem para a construção do personagem dele. E a gente vai vendo mais isso ao longo do cast. A gente vê depois no próprio arco. É claro que isso é apenas uma coisa do personagem, tem várias nuances no que isso realmente significa, mas o próprio Hijikata, ele não se via como um samurai que o Kondo é, né? Ele não se via como um membro do Shinsengumi, os últimos samurais do Japão. É só no final desse arco que ele realmente tem algo que ele quer proteger, e ele quer lutar para proteger, e essa coisa para proteger, como é parte do tema de Gintama, ele quer lutar contra si mesmo para proteger Edo. Assim, a gente sempre vê os personagens do Shinsengumi querendo lutar, estar ao lado do Kondo. Independente do que eles tenham que fazer, da motivação daquela ação, eles só querem estar ao lado do Kondo, independente de como. Pensa até no Shinsengumi Crisis, que o Sogo chegou a trair o Hijikata, simplesmente porque ele queria estar ao lado do Kondo. Então a gente vê finalmente o porquê as pessoas amam tanto esse líder, e eu gosto bastante. Eu acho que, pra mim, a que mais pegou de fato, né, foi a união do Shinsengumi com o Yorozuya, porque ao longo da série a gente vê que eles começam como rivais, mas aos tempos em tempos a gente vê como cada um enxerga as virtudes do outro, né? Ao ponto de que eles são muito mais parecidos e lutam por um ideal muito mais igualitário entre eles mesmos do que eles imaginavam. E isso é uma coisa que acaba ficando cada vez mais evidente conforme a história vai passando. Pra mim, assim, sempre, pelo menos até esse arco, talvez um pouco antes, mas mais ou menos por aí, o Gintoki pra mim sempre teve um paralelo com o Hijikata em questão de personagem, né? Até porque sempre foi muito reforçada a rivalidade do Gintoki com o Hijikata, e não tanto do Gintoki com o Shinsengumi em si. Só que, olhando melhor, né, para esse arco, a gente percebe que, na verdade, o Gintoki é um paralelo do Kondo, né? O Gintoki também é um líder, ele sabe o peso de ser um líder. Ele é um cara que está acostumado a liderar outras pessoas, mesmo que ele não queira, querendo ou não, o Gintoki inspira os outros, e ele tem o que é necessário, como a Amy falou, para ser o cara que vai guiar o Shinsengumi. E nesse momento a gente começa a perceber que o Gintoki no lugar do Kondo talvez fizesse a mesma coisa para proteger a Kaguya e o Shinpachi, que é uma coisa que
a gente começa a perceber, quando dá aquela cena do Gintoki andando meio triste com a situação, do que tá acontecendo, o Gintoki percebendo que o Kondo tá se sacrificando para salvar o Shinsegumi, e ele tentando aceitar que, poxa, de repente essa é a única alternativa para proteger eles, né? E o Gintoki se vendo nesse paralelo, para mim, me pega muito, porque foi aí que eu dei um estralo, assim, né? E isso é algo sendo ou não algo que o Sorachi ele estava idealizando desde o início, o Hijikata, ele ser um rival meio que não exatamente paralela o Gintoki em seus temas, é justamente parte do personagem do Hijikata. Ele não se vê tanto como samurai, ele não defende os mesmos ideais que o Kondo e o Gintoki defendem, né? Ele é só um policial, ele é só um cachorro leal até o momento, porque por esse motivo que eu acho muito interessante esse diálogo ser, né, do Kondo, porque ele é o líder, mas também isso diz muito sobre o Hijikata pra mim e como isso reflete a rivalidade que eles têm. E falando do Shinsengumi Crisis, que a Emily levantou, né? Realmente a pessoa que não seguiu o seu ideal de samurai, que se manteve leal a algo que não realmente acreditava, apenas porque sim, foi o Hijikata, e isso é algo que não é parte do personagem, a gente tá vendo isso finalmente tendo sua conclusão aqui. Não vamos adiantar muito esse comentário, a gente vai ter que comentar mais sobre o Hijikata depois. Exato, a impressão que dá é que o Hijikata e o Okita seguiam o Shinsegumi simplesmente por conta do Kondo, né? Não existia nenhuma motivação a mais além de que eles devem muito ao Kondo. Então, para eles, isso era o suficiente de seguir esse rumo. Só que eu percebo no Farewell Shinsegumi que aos poucos eles percebem que essa importância não era só sobre o Kondo, era sobre todo mundo, né? Era sobre todos eles. E eles começam a ter essa responsabilidade maior nas costas. Tanto que a gente percebe naquele flashback deles, né, que eles eram só delinquentes que sabiam lutar. E isso foi, acho que até pelo Yamazaki, né, que tinha o cabelo verde lá, todo loucão. Nossa, demorei muito pra perceber que era o Yamazaki, cara. Cara, é muito engraçado esse paralelo, e a gente começa a perceber que eles não eram pessoas, assim, que foram nascidas pra ser, né, pra ser policiais. Eles eram um bando de delinquente que se juntaram pra formar o Shinsegumi. E por isso o Isaburo menosprezava um pouco eles, mas a gente percebe que não era bem assim também, né? Mas como eu falei, a gente vai discorrer isso ao longo do podcast. Mas é sempre interessante ver esse paralelo que a gente tá falando entre os dois. E especificamente nesse arco, ele conseguiu para mim crescer personagens que eu não achei que teriam mais desenvolvimento, né? Como o próprio Hijikata, o Okita e o Kondo. Eram personagens que eu não imaginava que teriam nesse ponto da história algo a ser acrescentado nos personagens, porque eles já tiveram seus arcos, né? Especialmente o Hijikata. O Hijikata teve o arco, assim, uns 2 ou 3 arcos dele que fizeram o personagem evoluir. E nesse, especificamente, para mim, foi a maior evolução de todos, do Hijikata. Acho que a gente percebe isso na cena que todo icônica, né? Que eles gritam o Avante Vingadores do Shinsegumi, né? Não, mas o que você falou é bem verdade. Os samurais desse Japão, dessa época, são um bando de pessoas perdidas. Não é gente rica, é uns delinquentes que sem casa, que estão defendendo as coisas porque eles encontraram um líder que eles gostam, né? Eles são delinquentes que seguem o seu líder até o Hijikata chegar nesse momento, perceber que ele achou uma casa para ele não é mais um cachorro perdido, ele e o Okita, e finalmente eles se tornam o Shinsengumi que o Kondo defende, que o Kondo, eles se tornam igualitários ao Kondo em questão de o que eles idealizam, o que eles querem. Eles finalmente entendem por totalidade o que o Kondo é. E eu acho que isso é uma coisa que não é só desse arco. Eu acho que isso é construído durante todo o Gintama, mesmo que seja apenas pela caracterização base dos personagens e pequenos momentinhos assim que a gente nota como eles são, como eles reagem, e todo o contexto da história, o que foi apresentado a cada momento. Tudo isso foi uma construção muito pequena que nos leva aos momentos desse arco que, pra mim, atingem o ápice de personagem de cada um. O Sogo, coitado, ele serve de escada nesse arco, né? Mas eu gosto suficientemente do personagem já que eu aceito não ser todos os Shinigamis que tem destaque. Pô, o Yamazaki, o Yamazaki ficou interessante, ele virou um personagem muito mais interessante no coisa, tanto por causa do flashback, quanto porque ele é o cara que tá fazendo os registros, né? Ele é o cara que registra as coisas no final. Exatamente, porque é um arco sobre os líderes, né? Sobre os líderes de cada facção, né? Sobre o Katsura, o Gintoki e o Kondo. E também o Isaburo.
Então, eles, no fim das contas, os 4 líderes se entendem de certa forma, mesmo que eles tenham ideais diferentes. Eu acho que o paralelo mesmo é esse. E centralizando nos 4 líderes, eu acho que fica muito interessante, porque a última saga que a gente teve de líderes foi o For Divas, né? Mas a gente não conseguiu ter uma ideia tão grande do que era essa liderança ali dentro. E agora a gente tem 4 personagens que somos apegados e são líderes de suas respectivas facções. No arco em que os líderes são ressaltados, eles são aqueles que são reconhecidos como samurais pelo ideal do show, e adivinha o líder original que decidiu aparecer pra sobreviver tudo no final, né? Exatamente. Eu acho que é um dos tópicos fortes aí de Gintama, que Gintama aborda, que tá tudo bem você estar perdido e não saber que tipo de samurai você é. Que você descobre isso vivendo, né? Ao longo da sua descoberta da vida, você vê o que você quer proteger. E tá tudo bem. Você não precisa ser um samurai na forma mais literal da palavra. E eu gosto bastante disso. Mas enfim. Enquanto o Gintoki e o Kondo estavam conversando, o Matsudaira estava enfrentando o Nobunobu e ele estava se recusando a aceitar ele como um shogun. E eu gosto bastante disso, porque o Matsudaira ele é do personagem mais próximo do Shigeshige. A gente esquece disso porque o Matsudaira não é um personagem recorrente, mas é bem legal ver o respeito que ele tinha pelo amigo dele e pelo líder dele, e que ele não aceita que outra pessoa tome o lugar de forma não merecida, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o Nobunobu, obviamente, não vai aceitar isso. O que acontece é que o Matsudaira e o Kondo são responsabilizados pela morte do Shogun, e agora o Isaburo é o novo comandante da polícia. Ele tá no lugar do Matsudaira. E agora, o que vai acontecer com o Shinsengumi? Ele vai se desfazer. Cada um vai pro seu canto, porque não tem mais o Kondo. E o Kondo, antes de ir embora, como a gente falou antes, ele deixou aquelas palavras pro Gintoki. Diga ao Shinsengumi que Edo ainda precisa deles, que é basicamente não vá atrás de mim porque vai dar merda. E o que eles fazem merda, mas é porque a gente não esperaria diferente do Shinsengumi. Mas, então, o Hijikata, ele tá trabalhando agora com o Hardboy, o detetive, quem lembra desse cara? Esse cara fica relevante do nada, assim. Incrível, incrível. O arco das polícias, né? Tem o Shinsengumi, o Mawaregumi, e não podia faltar o Hardboiled. Cara, eu não tenho muito a comentar sobre o Hardboiled, eu acho que ele serve mais pra ser o cara que faz os comentários, né? Que faz o certo comentário, mesmo que eu não acho que isso atribua tanto para o próprio personagem. Mas eu gosto como o Sorachi, ele usa os personagens quando é a parte dele, sabe? É a coisa dele. Ele é um investigador, querendo ou não, mesmo sendo Hardboiled, e faz sentido Hijikata se vincular a ele, né? Se vincular a alguém como ele. É interessante, porque precisava de um personagem para fazer a ponte entre Hijikata e Gintoki. Só que é muito mais eficiente você colocar um personagem que já foi introduzido, mesmo que não seja muito importante, para fazer essa ponte. Então é legal, né, como o Gart falou. O Sorachi sabe muito bem usar os personagens, mesmo que eles não sejam grande coisa, ele ainda tem um papel ali. Eu gosto bastante do papel que ele tá cumprindo nesse arco. E o Hijikata, ele não tá bem com essa situação, é claro que não, porque ele é o vice-comandante, no lugar do Kondo, na falta do Kondo, aliás, ele é o líder. E o Hijikata, ele tá ali sofrendo um dilema, porque ele não sabe se ele vai atrás do Kondo pra salvar ele, porque se ele fizer isso, o Shinsengumi é dissolvido de vez. Eles se tornam criminosos, mas ele não quer perder o Kondo. E ao mesmo tempo ele não quer perder o Shinsengumi. Então ele não sabe o que ele faz. Se ele segue o coração dele, se ele faz o papel de líder, e tá ali sofrendo esse dilema. E é isso que culmina numa das cenas mais lindas de Gintama, que é o dia que o demônio chorou, né? Que o Hijikata tá lá, e aí cai uma lágrima na frente do Shinsengumi, bem a la Roy Mustang de Fullmetal Alchemist. É muito bom. Como eu disse, esse arco, pra mim, ele leva o Hijikata mais do que ele já era elevado, né? Eu gosto, assim, como eu falei, é difícil pra mim classificar qual personagem de Gintama eu mais gosto, por conta de que todo mundo tem os seus momentos e cada momento é muito forte emocionalmente pra mim, né? Esse do Hijikata especificamente foi muito forte pra mim, porque a gente não vê o Hijikata fraquejar tanto, né? O Hijikata é um cara que geralmente ele tem convicção naquilo que ele quer e ele não pestaneja nas decisões dele. Mas no momento que ele não tem o Kondo, ele percebe que o Shinsengumi precisa dele. Até o próprio Okita diz pro Hijikata que tá nas mãos dele, né? Que tipo, ele vai respeitar o Hijikata e tal, a decisão dele, porque ele que é o comandante. Isso é uma coisa bastante incomum, porque a gente que acompanhou até agora Gintama, isso vindo do Okita significa muito, né? E a gente percebe que essas coisas têm que continuar
eles têm que continuar seguindo em frente e fazer e tomar suas próprias decisões, porque o Kondo criou eles justamente para conseguirem fazer isso, para não precisarem ser dependentes dele. E justamente essa criação do Kondo fez o Hijikata tomar a decisão de salvar ele, né? Mesmo que ele soubesse que isso significaria o fim do Shinsengumi. E também, do outro lado, da facção do Joey, né? A líder é a Elizabeth. Então, só pra deixar claro aí, eu queria saltar isso aí, que eu adorei o destaque da Elizabeth, tá? Ela foi uma ótima líder, inclusive. E pra mim, cara, motivou o Shinsengumi a agir, tá? Tem um momento muito bonito também, que eu particularmente gosto muito, que é do Katsuda se despedindo do Shogun. É uma coisa que a gente não espera, porque ele é o líder do país, o Shogun, né, o Shigeshige é o líder do país, e o Katsuda é um rebelde, ele é um terrorista. Mas teve toda uma construção disso antes, porque teve o arco que o Shigeshige perde a memória, e o Katsuda é quem chama ele para fazer parte dos patriotas Joe, e é bem engraçado. Mas eles percebem que, independente dos ideais diferentes, eles têm um ponto em comum, que eles querem fazer um país melhor. Então eu acho muito legal que o Sorachi tenha lembrado disso e trazido para esse momento, porque engrandece muitos personagens e mostra que aqueles momentos que você pensa, é só comédia, tem muito mais por trás, e eu gosto muito disso. O Hijikata e o Gintoki estão em um bar, porque eles estão lá para comemorar que nessa situação, eles estão em um bar, isso é muito engraçado, mas enfim. Eles estão lá para comemorar que o Hijikata tá trabalhando com Hard Boiled. E eu gosto muito desse momento, ele é bem rápido, mas você vê que mesmo o Hijikata estando muito mal com a situação, perto do Gintoki, ele consegue voltar a ser quem ele é normalmente. E eu gosto bastante, eles ali discutindo, igual eles sempre fazem. É um momento bem legal, até o Otai percebe isso e fala. E aí, tá tudo indo muito bem, e quem chega, Nobunobu Izaburo, pra causar ali. Meu homem. Fala dele. Você tá apoiando machismo, tá? Porque o Nobunobu, ele mata uma mulher ali, na frente de todo mundo, ele mata várias mulheres aí do cabaré, simplesmente porque ele é arrogante e ele pode. Aí a Otai, ela vai lá e ela se põe pra defender essas mulheres que foram mortas pelo Nobunobu totalmente de graça. E eu gosto muito desse momento, porque a Otai, ela não é uma personagem que ela é ativa nas cenas de ação, mas ela ainda é uma pessoa muito forte. E esse momento é muito bonito, porque ela tá ali se colocando à frente da pessoa mais poderosa naquele momento, e ela não fraqueja, sabe? Ela vai lá e fala, uma verdadeira polícia não faria isso, o Kondo não faria isso. Então é muito bonito, porque ela tá ali defendendo o Kondo, porque mesmo que ela não goste dele, né, entre aspas, que não gosta dessa postura de stalker dele, recusou ele várias vezes, ela sabe como ele é de verdade. E aí o Hijikata, ele fica muito bravo com a situação, ele já tá por aqui, né, com tudo que tá acontecendo, com o Mimawarigumi, com o Izaburo, com o Nobunobu. E aí o que ele faz? O Hijikata tá pronto pra socar o Nobunobu, mas o Gintoki vai lá e faz isso no lugar dele. Isso também é uma coisa que eu gosto bastante, porque o Gintoki, apesar dele não fazer parte de nenhum grupo, você vai lá e socar o líder do país, quando você já tem problemas com ele, é uma atitude muito corajosa. E o Gintoki fez isso pelo Hijikata. Então, tudo nesse arco é bastante sobre a relação deles. E eu gosto bastante disso. O Nobunobu é outro que só se ferra. Vira uma gag recorrente aí, o que o Nobunobu sempre leva soco. Eu acho muito engraçado. Mas também fala um pouco sobre o personagem dele, né? Como ele é uma pessoa patética. E eu gosto. Sonha em ser Shogun. Só tem um Shogun, note mais Shogun. Exato. Enquanto toda essa confusão acontece, o Sogo tá andando por aí, todo triste, e ele encontra uns patriotas e ele quer puxar briga com eles, totalmente raça, porque agora ele não é mais um policial e ele não deve nada pra ninguém. E o Sogo, ele sempre teve essa natureza, né? Ele não age bem como um policial, várias pessoas já falaram isso. Que ele faz o que ele quer, porque ele tem esse instinto assassino. E agora ele não é mais um policial, porque o Shinsengumi não existe, então ele pode fazer o que ele quer. Só que quando ele tá lá causando, quem chega pra lembrar ele de quem ele é? A Kagura. E, nossa, é um momento muito, muito legal, muito bonito, porque eles estão sempre se provocando, assim como o Gintoki e o Hijikata. Só que eu acho que é mais difícil vir deles dois um momento mais coração do que do Hijikata e do Gintoki. Então eu acho ainda mais significativo, porque a Kagura lembra de quem o Sogo é. Mesmo que ele não seja um Shinsengumi agora, ele ainda usa aquele uniforme. Então significa que ele não tá pronto pra deixar pra trás tudo aquilo. E ela lembra que, se não fosse por ele, ela estaria morta, e a Soyu também. Então ela lembra que ele é a polícia delas, que salvou aquelas duas garotas daquela vez.
E eu acho incrível, muito bom. O Kita é um dos que mais estava sofrendo naquele dilema de que o próprio Gintoki já sofria de eu faço o que o meu mestre faço o que o meu mestre quer ou que os meus amigos querem, né? Nós que servimos a ele. Quando ele percebe que o Kondo quer, no fundo, ele aprendeu o que o Kondo quer, também é uma que foi nesse momento, pra mim é uma evolução pro personagem. Eu queria um pouquinho mais dele nesse arco, né? Mas pelo menos ele teve alguma coisa aí. E no meio dos patriotas Joey, quem que aparece? Ele mesmo, Yamazaki. O gênio, né? O gênio da espionagem e tal. Enquanto lá no bar, no cabaré, o Gintoki estava sendo preso, porque, né, ele socou o líder do país. Quem chega pra salvar ele? Katsura. Foi cinema. E o Katsura, ele é preso no lugar deles. Aparece o cara que no arco do assassinato do Shogun, ele não conseguiu fazer essa aparição, pelo menos aqui ele vai conseguir fazer alguma coisa, e ele é suficientemente relevante nesse arco. Eu fico feliz que a gente vê essas novas facetas do Katsura a partir de agora, né? Porque ele é outro personagem que era pura comédia e ficava na pura comédia, né? E a gente lembra daquele arco, né? Cara, toda vez que eu vi o Katsura eu lembrava daquele arco do Shogun, de perda de memória, assim. Que era um arco tão tipo, besta, né? Tão engraçadinho, assim, que a gente não leva muito a sério na época que a gente vê. E ele acaba sendo muito relevante para desenvolver as decisões que o Katsura toma aqui, né? A gente nem imagina isso. E aí, como eu digo, né? O Joey também é uma facção que, apesar de a gente não conhecer tanto os membros do Joey, a gente sabe que ela existe e que é uma facção de revolucionários, né? E aí, novamente, sem dois principais líderes dessa facção, como que elas vão se juntar, né? E aí, voltamos à cena do Okita com o uniforme, e a Elizabeth aparece para ajudar o Okita ajuda a Elizabeth, mesmo que eles não sejam bons líderes, né? Exemplos de líderes. E aos poucos eles vão se ajeitando para conseguir salvar o Kondo e o Katsura. O Katsura, ele é preso enquanto o Gintoki, o Hijikata e o Tai fogem. E a gente descobre que tudo isso fazia um plano, porque o Shinsengumi e os patriotas se uniram para fazer um plano de resgate ao Kondo. Mas o Sogo, ele se recusa a participar desse momento, enquanto eles não têm uma ordem do vice-comandante, que é o Hijikata. E como vocês falaram, isso é uma evolução muito incrível pro personagem. É um dos momentos favoritos. Tem muitos momentos favoritos nesse arco, mas é que é muito bonito e significativo ver o Sogo respeitando o Hijikata depois de mostrar que ele odeia ele o tempo inteiro, sabe? É muito bonito, porque mesmo que ele, entre aspas, odeie o Hijikata, ele tem muito respeito por ele. E ele é o líder que ele vai seguir agora. Eu gosto muito disso. É por isso que eu gosto tanto do Okita, porque ele amadurece muito durante a jornada, né? Ele percebe que ele gostar do Kondo é muito mais do que seguir o Kondo, e sim entender quais seriam as decisões do Kondo, o que o Kondo gostaria que acontecesse. Então ele não hesita tanto em confiar no Hijikata, né? E o Hijikata, ele ainda tá sofrendo o dilema do que fazer. Agora que ele sabe que todo mundo tá junto ali pra salvar o Kondo. Então a decisão depende dele. O que o Hijikata decidir, o Shinsengumi vai fazer. Ele tá com muita dúvida ali na porta do Shinsengumi. Meu Deus, o que eu faço? Quem aparece lá? O nosso rei dos discursos pra resolver o problema do Hijikata, Sakata Gintoki. Eu gosto muito desse momento porque fala muito sobre ambos os personagens e a relação deles. O Hijikata, ele é uma pessoa muito fechada. Eu acho que o próprio Kondo falou isso uma vez, que o Hijikata ele prefere resolver tudo sozinho do que pedir ajuda. E pela primeira vez, ele tá se deixando ser vulnerável e ser ajudado por alguém. E eu gosto muito, porque o Hijikata, ele é um dos personagens mais subestimados nesse sentido. É claro que ele é muito popular, ele tá em segundo lugar sempre na pesquisa de popularidade. Mas as pessoas gostam dele pela personalidade Ed dele, pelo jeito emo, que todo mundo gosta em personagem. Mas eu acho que as pessoas esquecem muito esse lado mais humanizado, o desenvolvimento dele, que pra mim é um dos melhores de Gintama. Então eu gosto bastante dele se permitindo ser vulnerável e deixar o Gintoki ajudar ele. Em contraponto, também é um desenvolvimento muito grande pro Gintoki, porque é a primeira vez que ele tá compartilhando uma coisa que ele sonha todos os dias, porque ele mesmo fala que ele sonha com isso todos os dias. Porque ele teve que escolher entre proteger uma coisa e outra, e nessa tentativa, né, de escolher um dos lados, ele perdeu as duas coisas. Então, é muito legal ver o Gintoki se permitindo falar sobre isso pela primeira vez e o Hijikata se permitindo ser ajudado pelo Gintoki. É um momento muito legal de confiança e cumplicidade entre os dois. E o Gintoki, ele vai garantir que o Hijikata não perca as duas coisas, porque ele tá ali do lado dele, da forma que, entre aspas, ninguém pôde ajudar o Gintoki, ele tá ali pra ajudar o Hijikata. E eu acho isso incrível. Eu não sei o quanto isso influencia, mas eu pessoalmente fiquei bastante emocionado com essa cena, né, do Gintoki esperando o Hijikata na porta do Shinsengumi e dando esse discurso para ele.
Mas eu acredito que a partir desse momento foi onde o Hijikata começou a entender um pouco do Gintoki, né? Um pouco da história do Gintoki, um pouco de como o Gintoki se sentia, porque antes era tudo uma... Ele conheceu o Gintoki superficialmente, e acreditava que era uma boa pessoa. Aí ele descobriu que o Gintoki era o Shiroyasha, e daí a partir dali ele ficou, tá, mas ele é o Shiroyasha, então... Mas ele é um cara tão diferente de como eu achei que ele fosse, né? E depois, e agora, nesse momento, ele parece finalmente ter entendido 100% de como que o Gintoki se sente, porque aconteceu com o Kondo, coisa semelhante, aconteceria com o Kondo o que aconteceu com o Utsuro, né? Que Aka Shoyo, talvez, não sei como vai ser daqui pra frente, mas talvez seja o estopim pra ele ajudar o Gintoki nesse sentido, de que dessa vez é o próprio Shoyo, né, que tá... é o próprio mestre do Gintoki que tá ali na trama sendo, digamos assim, o pilar dos acontecimentos. Então, eu consigo ver claramente o Hijikata da vida se metendo nos assuntos do Gintoki para tentar ajudar ele nesse sentido. No momento que o Katsura foi preso, ele foi colocado na mesma prisão que o Kondo, para eles interagirem, né? A gente descobre depois que isso foi proposital, mas até a gente não sabia nada. E eles estão ali, e o Katsura, ele quem é que dá forças pro Kondo para eles escaparem da prisão, porque o Kondo, ele se entregou, ele estava pronto para morrer pelo Shinsengumi, mas o Katsura vai lá e fala, não, a gente vai te salvar, tô aqui para unir forças com você e nós vamos salvar o país juntos. E é muito legal ver, porque eles sempre foram inimigos, né, rivais, o Shinsengumi sempre querendo pegar o Katsura, e agora eles estão unindo forças para ajudar um ao outro, eu acho muito legal. E também gera uma das cenas mais engraçadas de Gintama, e a cena mais engraçada desse arco, com certeza, que é o Katsura com aquela balinha lá pra as pessoas acharem que ele morreu, e aí, tipo, cai na boca dele, é muito engraçado. Mas, enfim, com essa confusão e o Tensho e Narako invadindo a delegacia, eles conseguem escapar. Enquanto isso, o Shinsengumi e o Joey, eles estão indo salvar o Katsura e o Kondo, que estão presos em uma prisão que fica numa ilha, no meio do mar, então eles estão indo de barco. E aí o Narako, assim como invadiu a prisão, ele invade os barcos também e começa uma luta. O Hardboil é quase morto e não sei o que, tá todo mundo lutando, muito sangue, muita morte. Quem chega pra salvar o dia? A carta na manga de todo mundo, claro, o Yorozuya. E é nesse momento que é um dos melhores desse arco, que o Hijikata pergunta, o que você tá fazendo aqui, né? Porque a partir do momento que eles fizeram isso, eles se tornam inimigos do governo, como o Shinsengumi. E o Gintoki, ele fala, a gente só vai voltar pra casa se vocês estiverem junto com a gente, porque o nosso lar é ao lado de vocês. E é muito, muito bom. Realmente esse arco é sobre a relação do Yorozuya com o Shinsengumi, e é um momento muito bonito que o Gintoki ele fala o quanto o Hijikata é importante para eles, o Shinsengumi como um todo, e quando o Hijikata percebe que Edo também é o lar dele, que é o lugar que ele quer estar, junto do Yorozuya. Então, é basicamente a conclusão, né, entre aspas, do arco do Hijikata, porque ele finalmente percebe que ele fazia tudo por obrigação, e pela primeira vez ele vai fazer algo porque ele quer voltar para casa, pro lar dele. E incrível, simplesmente perfeito. Mas não são só os amigos que estão indo para a ilha. Quem está indo também? O Mima Warigumi, é claro. E aí, é nesse momento que o Zabudo revela que ele propositalmente colocou o Kondo e o Katsura juntos, porque ele queria gerar uma rebelião para desmoralizar o governo. Mas o Tendoshu, que aparentemente é onisciente, onipotente, não sei mais o que Oni eles são, eles descobriram um plano. Então, aconteceu toda essa confusão do Narako atrapalhar o que o Zabudo estava pretendendo. E aí eles finalmente chegam na ilha, o Shinsengumi e o Joey, e agora o Yorozuya, e tem aquela cena deles tentando escalar a montanha, que eu acho muito engraçado, que simplesmente fazem que o Gintoki simplesmente faz o Hijikata de escada, e a Kagura joga o Sogo lá pra cima, é muito bom. E a Elizabeth salva a vida de todo mundo, devo lembrar também, né? Então aí o Gintama teria acabado aí, né? Se não fosse pela Elizabeth. Graças ao plano do Yamazaki e uma Elizabeth salvadora, os personagens mais inusitados sendo destaque nesse arco, eles salvam o dia. Luta pra um lado, luta pro outro, não sei o quê. E agora o Hijikata, e vai separar as tropas aí, o Hijikata vai atrás do Kondo, enquanto o Solo vai ficar lá, porque ele, como comandante de uma divisão ali, o trabalho dele é distrair as pessoas para que o Hijikata chegue até o Kondo. E é mais um momento muito bom do Hijikata, porque ele sempre foi aquele personagem chato que segue todas as regras, que ele é bem quadrado e que manda todo mundo se matar se eles não seguirem as regras. E agora ele fala,
vocês podem descumprir todas as regras se forem pra vocês voltarem vivos. E eu gosto muito. Hijikata, ele é o melhor personagem desse arco, né? Alguém discorda? Não. Não sei, não discordo, eu acho. O Kondo e Zaburo, pra mim, estão bem pau a pau, assim, mas eu não sei. E aí, o que acontece? Quem chega pra estragar o dia, como todas as vezes, é claro que é o Oboro. E aí o Oboro vai lutar com o Gintoki, enquanto o Sogo vai lutar contra a Nobume. Nesse meio tempo, o Kondo e o Zura, eles encontraram o Narako na floresta, e agora eles vão lutar. E enquanto isso, o Matsudaira se separou deles, e tá todo mundo ali, naquela luta. E nesse momento, é quando o Zura vai lá e leva um tiro do Izaburo. E é nesse momento que o Zura fala pro Kondo, não, pode ir sem mim, não sei o quê. E o Kondo fala, não, você que me deu forças pra querer continuar vivendo, então eu não vou deixar você aqui. Outro momento muito bom entre os dois. O que acontece? Começa a mostrar o passado do Shinsengumi. A gente tinha alguns flashes, né? Em vários momentos a gente teve flashes do passado deles, principalmente no... Não sei em que arco foi, mas teve um arco aí que a gente viu partes do passado deles. Mas pela primeira vez a gente vê o passado completo e como ele se conecta ao Izaburo. E como surgiu o Shinsengumi? O Bakufu queria colocar esses Ronins contra os patriotas para eles matarem um ao outro. Então a intenção nunca foi criar uma polícia para proteger Edo, mas ele queria justamente colocar essas pessoas perdidas para matarem uns aos outros, e enquanto eles não tivessem que fazer trabalho nenhum. E é quando aparece, né, o grande Montanzaki, né, o grande personagem aí de Gintama, Yamazaki de cabelo verde, muito engraçado. E aí, esse era o plano deles. Só que não deu certo, porque com a bondade e o poder de liderança do Kondo, ele toma as rédeas do lugar. E ele se torna um líder que todo mundo quer seguir. E é a partir desse momento que o plano deles, do Matsudaira, dá errado, porque ele vê que eles realmente vão se tornar uma polícia justamente por causa do grande líder que o Kondo é. Enquanto isso, o Izaburo, nessa mesma época, trocava mensagens com a esposa dele. A gente descobre que ele estava esperando um filho. E, junto com o Izaburo, com o Matsudaira, eles bolam um plano para que o Shinsengumi leve a culpa pela morte de um Hitotsubashi, que é a família do Nobunobu, que faz parte do plano do Sada. Quem lembra dele, gente? Cortesão of a Nation. Se bosta. Eu adoro que o Zaburo, a coisa dele, a gimmick dele é explicada, né? Finalmente a gente tem... Os personagens não têm uma grande explicação de por que eles agem da maneira que eles agem, mas dessa vez a gente tem alguma coisa, né? Que ele gostava de trocar mensagens com a esposa dele, e isso justifica essa parte do personagem. É bem legal quando o Sorachi ele explica as gags, porque elas se tornam uma coisa mais profunda, sabe? Faz parte do personagem normalmente, mas tem uma coisa a mais. E eu gosto bastante disso. A gente é tão apegado ao Shinsengumi que nesse ponto a gente fica com raiva do Izaburo e do Matsudaira, né? Por estarem querendo tramar isso e fazer isso. Até que depois a gente vai descobrir, entender as motivações, mas até lá a gente tá se correndo de raiva só pra depois a gente se sentir culpado por tudo isso, né? E enquanto isso acontece, enquanto o Izaburo espera uma filha, ele encontra com o Shinsengumi e ele questiona que tipo de samurais o Kondo quer ser, né? O Shinsengumi vai ser. E o Kondo responde simplesmente que não existe uma forma certa de ser samurai, que você só precisa procurar o seu caminho. Igual eu falei, né? Esse é um dos tópicos mais fortes de Gintama. E o Kondo, ele é um forte paralelo com o Shoyo nesse arco. Então, o Shoyo, ele fala praticamente a mesma coisa pro Takasugi. Então eu gosto bastante desse contraponto. A gente vê aí como os dois são grandes líderes. E aí você entende, quero seguir esse cara também. A gente entende bastante. O Kondo é um personagem já realizado, já concatenado em seus ideais, e assim como o Shoyo, ele tá passando, assim como o Shoyo fez anteriormente, e assim como o Gintoki tá fazendo atualmente, ambos estão passando esse mesmo ideal para seus seguidores, né? E aí, a gente tem pela primeira vez o encontro de Nobume e Zaburo, quando eles se conheceram. E é um diálogo bem interessante, porque a Nobume meio que desafia o Izaburo na forma de pensar dele, porque ele fala, nossa, você é uma criança que mata, né? E a Nobume, eu sou uma criança que mata, e você também é um assassino que tá esperando uma filha, que quer dar um nome pra sua filha, dá uma importância tão grande pra isso. E é bem legal, porque é por causa disso que o Izaburo começa a questionar todo esse plano de incriminar o Shinsengumi. E é por causa disso, justamente, que ele sabota o plano pro Shinsengumi não levar culpa de nada. E no que isso decorre é que o Tendoshu manda assassinar o Izaburo e a família dele. Só que, né, tem um erro aí. Eles assassinam a família dele, mas não assassinam ele, por acidente. E foi quando o Izaburo decidiu qual seria o nome da filha dele, só já era tarde demais. Então não deu pra ele dar o nome à filha dele.
E é muito triste esse momento, tipo, ele mandando mensagem e aparecendo mensagem não enviada, mensagem não enviada. Nossa. Uma das minhas cenas favoritas de Gintama, uma coisa que eu sempre gostei muito de Isaburo pelo papel que ele desempenhava, e eu sempre quis saber mais sobre esse personagem. Eu me sinto satisfeito pelo que a gente sabe dele. E aí, quando ele chega lá, vê a esposa dele morta, e a filha também, e quem tá lá tá Nobume, com o corpo morto da família dele. E é muito pesada essa situação, porque a gente vê no presente que eles parecem ser muito próximos. E você vê que como nasceu a relação, né? Tipo, ela matando, supostamente, a família dele. É muito, muito pesado. E a gente vê o nascimento de uma relação muito complexa ali, porque aí o Isaburo, supostamente, né, acha que a Nobume matou a família dele, em vez de matar ela, o que ele fala? Você vai estar comigo até chegar o momento de você me matar. Então, não é uma forma só de punir a si mesmo, né, tendo, supostamente, a assassina da família dele com ele, mas também é uma punição para ela, porque eles se apegam com o tempo. Então, realmente, é uma relação muito complexa ali, que eu gosto bastante. E o Sodashi, ele faz bastante isso. Ele coloca só partes de flashback até a gente ter o todo e entender aquela situação. E eu gosto bastante porque Gintama se apoia bastante na subversão de expectativa. Isso não acontece só com os momentos de comédia, mas também nos momentos sérios. Então, eu acho que o Sodashi faz muito bem esse uso de flashback, sem ficar muito chato. Eu gosto bastante. Eu gostei muito, achei bastante interessante a relação deles de... Essa coisa que é ressaltada durante Gintama, né? Que como eles são pessoas que perderam coisa no seu passado, eles fizeram escolhas, mas mesmo assim eles procuraram alguém para proteger, ser protegidos, eles acharam um propósito em quem deveria ser o inimigo de cada um, né? Eu gosto bastante, e mesmo que eles sejam superficialmente inimigos, eles nunca se viram de fato como dessa forma. É apenas um rótulo uma desculpa que eles deram um ao outro para eles terem exatamente o que cada um precisava, o que cada um queria. Gosto muito. É muito significativo porque o Isaburo, o Mima Warigumi, teoricamente é inimigo do Shinsengumi. Só que o Shinsengumi só existe porque o Isaburo permitiu, sabe? É muito interessante ver isso. E enquanto isso, nos tempos atuais, o Hijikata consegue encontrar o pessoal, né? E salva eles do Isaburo. E aí a gente finalmente entende o plano do Isaburo, que é contado pela Nobume. Que o objetivo dele, ele quer transformar todo mundo em inimigo da nação, usando a opressão do Nobunobu. Então ele propositalmente fez que o Nobunobu agisse como um idiota que ele é, porque ele é muito manipulável, e isso é um ponto do personagem. Então o Isaburo usou essa inocência dele, entre aspas, essa sede por poder, para fazer com que ele agisse como um opressor na frente de todo mundo, porque ele justamente queria unir todo mundo para ser um inimigo da nação, para que fosse criada uma rebelião bem grande e levasse embora, destruísse totalmente aquela era. E que ele fosse junto com a Era, porque desde o momento em que ele perdeu a família dele e que ele viu também, né, toda aquela questão que mexe bastante com ele sobre crianças serem assassinas, ele desistiu daquela era. Então, ele não só queria destruir aquilo, como ser levado junto. E eu gosto muito desse tipo de personagem que ele não tem só um objetivo, mas ele quer também junto com o objetivo dele. Eu acho muito interessante, porque você vê que não é uma atitude egoísta. E eu acho que o Isaburo, ele foi muito bem construído em pouco tempo, porque a gente não tinha quase nada dele praticamente nos outros arcos. Ele era sempre esse cara misterioso. E quando a gente entende, faz muito sentido, porque a gente nunca sabe. O Isaburo tá do lado de quem? Ele tá tentando ajudar quem? E essa é justamente a questão. Ele não quer ajudar ninguém. Ele tava mexendo os pauzinhos para que todo mundo virasse inimigo e causasse um caos para acabar com essa era. Eu acho isso muito legal. E aí, a Nobume, lutando com o Sogo ainda, o que acontece? Ela começa a chorar e a Kagura chega e separa os dois. E a Kagura, ela quem faz a Nobume perceber que ela é livre para fazer as escolhas dela, porque ela chora lutando, porque ela sabe que ela não quer fazer aquilo, mas ela faz porque ela tem essa dívida com o Isaburo, que é matar ele no momento certo. E por isso que ela chora, porque ela não quer fazer isso. E eu acho muito legal que é a Kagura quem faz ela perceber que ela não precisa seguir as ordens de ninguém. Porque a Terra é um planeta livre, né? Igual ela fala no Shogun Assassination, no arco anterior. Então eu acho que é uma extensão do arco de personagem dela, do desenvolvimento dela, que eu acho bem legal, que é a Kagura a pessoa que faz ela perceber isso, porque faz muito sentido. Aí, parece que tá tudo encaminhando pra dar certo.
Mas uma figura misteriosa chega no céu. E a Nobume fica em choque com isso. Porque ele praticamente é chamado de Shinigami. Ele é uma pessoa muito perigosa. E é por causa disso que ela decide mandar o Mimawari fugir. Eu acho bem legal também, porque ela tá tomando uma decisão por si própria e desobedecendo o Izaburo. É muito legal. E aí a Nobume decide, finalmente não vai seguir as ordens de ninguém. E aí desce finalmente a figura misteriosa, com o chapéu e a máscara, e eles começam a lutar. A Nobume, a Kagura e o Sogo. Esse cara supostamente aí, ele se chama Utsuru, e eles levam um pau, basicamente. O cara é muito, muito forte. E o Sogo até é muito, muito legal isso, porque ele fala, a primeira vez que eu vejo um oponente que eu não tenho chance. E, tipo, o corpo dele percebeu antes do cérebro, sabe? É como se fosse, tipo, o natural dele é um instinto de batalha. Eu gosto bastante disso. No momento que o Tsuru detona todos esses três aí, ele vai atrás de mais gente pra bater, não sei. E aí o Gintoki tá lutando com o Oboro. Mas aparentemente, o que aconteceu, gente? O Gintoki morreu. Não acredito que ele morreu off-screen, nossa. Meu Deus. Muita coragem do Sorati fazer isso, né, cara? Realmente virou Sen. Falando nisso, vocês também sentiram que o Gintoki, ele não tem um papel muito forte nesse arco, tipo, ativamente falando? Lógico que tematicamente tá muito intrínseco a ele, mas ativamente ele não faz muita diferença. Vocês também sentiram isso? Eu também senti isso. Ele tá ali, mas o que foi dado pra ele foi a coisa do Tsuru, né? Ele é um arco dos líderes, ele tinha que aparecer e aí tinha que ter a reação dele pra essa subversão de antagonismo com o Gintama ser mais forte. Eu acho que esse foi o papel dele na história, sinceramente. Porque assim, o Gintoki, qualquer cena que ele aparecer, ele vai roubar a cena de alguma forma. E foi legal ele ter ficado um pouco fora off-screen, pra gente poder ter esse destaque pra Nobume, né? Porque a Nobume tem um paralelo com o Kita. Eles são duas pessoas que encontraram os líderes que eles respeitam e seguiram o caminho correto. Se é que a gente pode dizer assim. Então, tudo poderia ter dado errado pra eles se eles não tivessem encontrado essas pessoas na vida deles, né? O Kita, o Kondo, e a Nobume, o Izaburo. E aí o Tsuru tá lá atacando, quem surge das cinzas igual uma fênix, isso mesmo, Sakata Gintoki. Gente, ele não tava morto, quem podia imaginar? Ele começa a lutar com o Tsuru e tem uma coisa estranha. Ele conhece aquela espada, é como se ele tivesse lutado com aquela pessoa várias vezes. E aí, o que acontece? Ele quebra a máscara e qual é o rosto daquela figura? O mestre que o Gintoki matou anteriormente, Yoshida Shoyo. Vai tomar no cu, porra! É claro que ele não entende nada. Pelo amor de Deus, cara. Cara, ó. Meu ponto aqui. Eu não vou elaborar porque nos próximos arcos eu vou meter o pau nesse filho da puta. Mas é o seguinte. Eu, pessoalmente, eu consigo entender e eu até curto a ideia de que, como o Gintama, ele procede acompanhando a vida dos personagens e como eles lidam com o dia a dia, né? A vida continua, esse é um grande dilema de Gintama. Então, claramente, o grande inimigo, o grande oponente final seria quem? Um fantasma do passado. Yoshida Shoyo, ou Utsuro. E aí, tipo, é muito confuso. E, tipo, quando rola isso no arco, meio que faz com que, tipo, esse seja um ponto que é impossível tu ignorar depois, sabe? O resto do arco inteiro pensando, caralho, mano, como? Por quê? Da onde, sabe? É uma ideia muito corajosa pra mim, a introdução do personagem. Ela é muito interessante. Eu acho legal porque tudo que eu posso me agarrar é como ela funciona pra Gintama como tematicamente e como ele é uma ameaça de fato real que existe, né? E é nisso que eu consegui me segurar. A introdução dele é muito boa, assim, ele é um cara que marca bastante presença, ele já nos mostra tudo que a gente tem que temer sobre o personagem só que é isso, eu fiquei com muito medo do que esse cara. Não do que esse cara é pro Gintoki, porque o Gintoki vai vencer ele no final, tenho certeza. Mas eu tenho certeza que eu fiquei com muito medo como o Sorati vai conseguir explicar o que caralhos é esse cara. Mas é isso. É um problema aí pra construção de universo, né? Isso não tem como negar. Eu acho que o problema foi que ele não. Assim, até dava uns indícios antes, tipo que. O Shoyo não é do que a gente pensava, porque ele sempre foi uma figura muito enigmática. É como na conversa com o Takasugi, ele fala que ele também estava perdido procurando o caminho dele. Na conversa com a Nobume, ele fala que ele não era uma boa pessoa. Então, dava uns indícios aí.
Mas não significa que ele se materializar literalmente ali depois de ter sido morto pelo Gintoki, né? É realmente uma surpresa. Eu acho que o Sodashi devia ter dado umas pistas antes, mas isso significaria que ele pensou nisso antes. E eu acho que ele não pensou nisso antes. Eu acho que ele percebeu que o Takasugi como vilão final não faria mais sentido. Até porque o Takasugi nunca foi muito ameaçador, no sentido de lutar mesmo, sabe? Ai, meu Deus, uma ameaça pro universo. O que vai fazer? Ele vai balançar a espada dele pra todo mundo? No mundo, tipo... Mas o Tsuru, ele realmente é uma ameaça, considerando o poder dele. No momento que ele chega, ele tem muita presença, como o Gart falou. Você sabe que esse cara é perigoso. Então, o Tsuru é um dos meus personagens favoritos. Então, vocês vão ver ele tentando passar um pano muito pro Sorachi. Mas, enfim, ele fez umas escolhas erradas. Não por causa do personagem, o Tsuru em si, eu acho tudo sobre ele muito bom, mas pra origem dele e pros caminhos que ele vai abrir, tem umas coisas que eu não gosto, mas eu acho que... Enfim, né, vocês vão descobrir nos próximos podcasts, mas ele é ainda um dos meus personagens favoritos e eu gosto muito do que ele representa pra Gintama. Eu já li alguns capítulos acima, assim, eu sei um pouquinho mais sobre o Tsuru do que eu saberia, então eu vou deixar um pouquinho pra depois o que eu penso sobre o personagem. Por enquanto eu vou ficar naquilo que eu pensei quando eu terminei. Uma introdução muito, muito forte, que carrega muito do que é a Gintama, mas é uma jogada tão arriscada, mas tão arriscada que eu nunca vi o Sorachi se arriscando tanto pra fazer uma jogada de estragar a história completamente ou elevar ela à nona potência. É o tipo de coisa que eu nunca vi o Sorachi fazer tanto, e por isso que me dá tanto medo. Eu nunca vi o Sorachi encarar um desafio como escritor tão forte quanto o Tsuru é. Mas nesse momento a impressão que eu tive logo que mostrou a máscara, eu fiquei pensando, qual que é a pegadinha, né? Tipo, é de repente alguém que está disfarçado de Shoyo ou é outra pessoa. Porque eu não acreditei que o cara ia trazer de volta o mestre do Gintoki que a gente aprendeu a gostar já, né? A gente, cara, toda a história de Gintama foi em torno desse personagem até agora. Tipo, tudo que o Gintoki representa, tudo que o Gintoki ensinou pra gente, pras pessoas ali na tela, foi por conta do Shoyo. E a gente fica pensando, então quer dizer que tudo era uma mentira. Esse cara simplesmente era um cara, tipo, ele simplesmente era perverso o tempo inteiro. Ou então o que ele ensinou tinha um fundo de verdade até, mas esse cara nunca se importou realmente com eles. Era isso, então. Tudo foi uma mentira. E aí a gente começa a ficar questionando, como o Gart falou, arriscado, né? Como a gente não sabe ainda qual que é o ponto, a gente não consegue julgar bem exatamente se a gente gosta ou não daquilo. A gente fica com um gosto amargo na boca, porque assim, a gente que já assistiu outros shounens e tal, já vimos acontecer decisões desse tipo e estragarem completamente um mangá que tanto ama, né? E nesse caso a temerosidade é a mesma. É um arco que se encerra de forma muito bonita e tem esse cliffhanger que a gente não sabe se era necessário, porque até aquele ponto, se aparecesse ou não o Tsuru ali, naquele momento, não parecia fazer tanta diferença para a resolução do arco. Ele apareceu muito mais para deixar para que Gintama continuasse. E aí a gente vai entender se realmente isso sempre existiu, não existiu, em Hakuyo para frente. Qual que era a ideia, né? Por que o Sorachi está tentando fazer? Mas enfim, né, essa é uma percepção de quem ainda não terminou Hakuyo, quem ainda não viu o resto, então vai que eu mudo de opinião depois, né? É possível. Eu só queria dizer que eu acho muito engraçado, porque o Oboro, ele tá ali faz muito tempo. E o Sorachi, em vez de falar, não, o Oboro vai ser o vilão principal agora, ele prefere introduzir alguém novo. É muito engraçado, porque eu acho que ele odeia o Oboro. Ele odeia o Oboro, porque o Oboro é muito chato. Gente, eu me esforço muito pra gostar dele, vocês não têm noção. Mas até esse momento, até esse arco, meu Deus, que cara chato. Ele não tem, pra mim, ele não tem nada que faça eu dizer que eu gosto do personagem dele. Você pode, o que é a coisa mais legal dele, você pode colocar qualquer outro traço de personagem, personalidade que encaixa muito melhor, sabe? As coisas que ele faz é um mérito porque ele é o personagem que fez isso, não o personagem é bom por si só, sabe? Por isso que eu acho chato. O Gintoki já derrotou ele também, né? A gente sabe, a gente sabe assim que, né, o Gintoki derrotaria ele, né? Então, eu acho que realmente isso que a Emily falou é verdade. Tipo, o Takasugi não é uma ameaça pro universo, o Oboro muito menos. Então a gente tem que pegar alguém que tenha, de fato, uma ameaça universal, né? Então, quem que pode ser, né? Quem melhor do que esse cara, que eu não vou falar, né, o porquê que ele é essa ameaça, porque isso é só em Hakuyo, mas quem melhor do que o Shoyo? Porque a gente já percebe que as coisas não são normais só pelo jeito que ele luta. Então, o que tem de diferente aí? A gente fica com essa interrogação na cabeça, né? O resto do arco a gente fica se perguntando isso. A única característica do Oboro é falar umas coisas de forma poética que ninguém entende. Eu real não entendo nada que ele fala.
Mas enfim, O Brás Cubas de Gintama. chegando no Obodo, pra gente não cair, né, o clima aqui, assim que o Tsuru é revelado como ter o rosto do seu antigo mestre, o Gintoki, claro, fica em choque, e ele quase morre, né, porque ele fica paralisado, e a Kaguya salva ele. Eu gosto bastante desse momento, porque é ela quem faz ele voltar à realidade, ele até fala, minha espada não vai te alcançar, mas a nossa espada vai. E é claro que não alcança, né, porque ele não morreu, ele acabou de ser introduzido. Mas dá uma abertura ali para eles conseguirem fugir, e vai todo mundo pra floresta. E tem uma discussão ali entre o Isaburo e o Kondo, né? Eles estão refletindo ali no meio da floresta juntos, que eles estavam batalhando. E é um momento muito legal porque o Kondo fala que o Isaburo, ele tem os olhos de um pai. E é muito legal, porque ele tem esse questionamento, né? Ele não conseguiu ser um samurai direito, ele não conseguiu ser pai, porque e não conseguiu proteger a família dele. E todo mundo se encontra na floresta, meu Deus, finalmente, né? Porque esse arco eles ficaram só correndo pra lá e pra cá, praticamente. E aí, gente, o Isaburo matou o Kondo. Meu Deus do céu. E logo em seguida, o que acontece? Ele é morto pelo Tensho Inarako. Todo mundo morreu. Oh my god. Aí o que acontece? Nesse momento, o Hijikata, ele perde todas as esperanças ali, ele fica totalmente em choque, mas o Gintoki vai lá e faz uma das cenas mais incríveis de Gintama, que ele vai lá e ele relembra da conversa que ele teve com o Kondo, o que motiva ele a fazer um discurso para eles não perderem as esperanças, para eles continuarem lutando. Tatakae Shinsengumi, o Eren sonha em fazer um Tatakae tão foda assim. E é por causa dessa força que o Gintoki dá para eles que o Hijikata cria força de volta e retoma a luta, né? Volta a lutar com eles. E é muito bom porque eu acho que faz um paralelo muito forte, que o Gintoki, ele lembra do momento que o Kondo tá sendo levado. E a cena é idêntica ao momento em que o Shoyo tá sendo levado. E é muito legal porque, na minha visão, esse discurso do Gintoki é o que ele queria ter tido na época, sabe? Pra ter tido forças pra lutar, mesmo no momento daqueles que tinha perdido todas as esperanças. Ele não teve ninguém pra fazer isso pra ele, mas ele vai lá e faz isso por alguém. E é muito, muito legal. É engraçado porque, como a gente tá falando, né, o Gintoki não teve nenhum destaque até, não é que não teve nenhum, mas assim, comparado aos outros arcos, o destaque do Gintoki é bem menor. E nesse momento a gente percebe por que é menor, né? O Gintoki, ele é o cara que faz com que os outros sejam motivados, ele faz com que a história ande, mesmo quando ele não tem um papel tão fundamental no arco em si. E por esse motivo que o Sorachi, para mim, ele utiliza o Gintoki em momentos bem específicos. O Gintoki sempre faz discursos em todos os episódios, todos os arcos que ele faz discursos, mas esse especificamente foi muito pontual e muito certeiro, porque, como eu falei, um discurso feito na hora certa, cara, traz um impacto muito diferente para a obra. E esse discurso do Gintoki foi feito num ponto muito crucial, assim. E por isso que a cena é tão emocionante, porque naquele ponto ali a gente realmente acredita que de fato aquilo tenha acontecido, né? Porque tudo parece se encaminhar para esse momento, porque, como eu disse, depois da morte do Shigeshige, a gente já não duvida que realmente ele vai matar mais líderes, né? Que ele vai matar o Kondo, que ele vai matar o Isaburo. A gente não tem mais essa convicção de que esses personagens não vão morrer. E naquele ponto a gente tá sentindo a dor do Hijikata, né? Então o discurso do Gintoki também é pra gente. Achei muito favorito do arco, esse aí. O meu, com certeza. Esse e um certo momento final, que a gente vai chegar daqui a pouco. Quer dizer, tem muitos outros momentos ainda pra ser favorito. Pra vocês verem, né, como esse arco é bom do começo ao fim. Tem muitos destaques aí, muitos highlights. Enfim, eu acho que todos os personagens estão bem interessantes. Mas tá todo mundo evacuando, né? E o Oboro, ele ataca o Isaburo. Mas aí quem salva o Isaburo? O próprio Hijikata, que estava morrendo de raiva ali, achando que ele tinha matado o Kondo. Aí, o que acontece? Maior revelação de todas. Gente, Isaburo não matou o Kondo. Tá tudo parte de um plano pro Kondo, pra eles conseguirem ir embora, porque não deixariam eles irem embora se não pensassem que o Kondo estava morto. Então fizeram esse plano aí pro Kondo fingir que estava morto. Ele não morreu, mas ele ganhou uma cicatriz muito legal, que elevou o personagem, isso é muito importante. As pílulas do Katsura foram úteis. Exato, teve aí o callback, né, das pílulas do Katsura, então é bem legal. Como tudo, tipo, mesmo umas coisas bobas, teve uma importância no fim. E aí o Isaburo, todo mundo tentando evacuar, né, correndo no caminho, o Isaburo é atacado mais um monte de vezes, não sei o quê, mas com a ajuda da Nobume, ele consegue ir caminhando, eles estão correndo, e aí
naquele momento, a gente entende o que realmente aconteceu na noite que a família do Isaburo morreu. É revelado que a Nobume, ela na verdade tentou impedir que a família do Isaburo fosse morta. E não foi a causa dela. E por que isso aconteceu? Por causa do diálogo que ela teve anteriormente com o Shoyo, que fez ela ter forças para querer lutar contra a própria fraqueza. Porque foi naquele momento que ela percebeu que ela não queria ser uma assassina, que isso era uma fraqueza para ela matar pessoas. Então, a partir daquele momento, ela quis ser uma pessoa melhor. E eu gosto bastante de ressignificar esse momento, porque não é o Sorachi simplesmente colocando a Nobume tendo uma ligação com o Shoyo por um motivo aleatório, só porque, ai meu Deus, e é um personagem do passado, a gente devia gostar disso. Não, faz parte da construção do personagem dela. Faz parte dela querer mudar. E eu gosto bastante dessa subversão de expectativa. Eu vejo da mesma forma, né, isso também. O Isaburo ali, para mim, ele poderia ter ido embora com todo mundo também, da mesma forma, mas o que aconteceu com o Isaburo foi essencial também para a conclusão do arco e para o desenvolvimento da história. Então, assim, não é algo gratuito que a gente fala e fala assim, poderia ter fugido, mas também, né, ficou um gosto amargo. Não. Na verdade, eu achei por incrível que pareça, assim, eu não sei se tem alguma decisão desse arco fora o Tsuru, né, que daí é uma interrogação, acho questionável, acho ruim, ou acho que foi uma decisão, enfim, uma decisão ruim no geral. O Tsuru eu não vou citar, porque a gente não sabe nada desse arco até agora, então pode ser incrível como pode não ser, mas, né, fora isso, todas as decisões para mim foram coerentes. E nesse momento que eles revelam um para o outro a verdade, né, sobre o que aconteceu no passado, é que eles percebem que, independente se eles são inimigos ou não, eles gostavam de estar juntos, e isso é do suficiente. Então, pela primeira vez, eles aceitando que gostam de estar um ao lado do outro. E é muito legal. E aí eles estão correndo, não sei o que, chega o irmão do Isabudo, que lembrava desse cara, pra ajudar na evacuação. Nossa, é verdade. E aí tá todo mundo correndo, não sei o que, mas, gente, não tem jeito, não dá tempo. O Isabudo morre salvando o irmão e a filha dele. E, nossa, gente, isso é absurdo de bom. É incrível demais. Não, foi muito bom. Esse é um dos melhores capítulos também. Realmente Gintama pra mim. E enquanto ele morre, né, mostra o passado dele, nos flashbacks, dele tentando escolher o nome da filha. E, é simplesmente incrível. Meu Deus do céu. Só de pensar nessa cena, eu já me arrepio, por causa da música do anime também. Nossa, que momento bonito. E aí ele escolheu Nobume, que significa garota de fé. E ele morre pela última vez. Quer dizer, morre pela última vez. E aí ele morre. Pela primeira, né? Morre pela primeira e última também, né? Ele morre e ele morre feliz, porque a mensagem dele foi enviada. Que o nome da filha é Nobume, que é uma garota de fé, e foi o que realmente aconteceu. A Nobume, ela cresceu por si só, ela se tornou alguém com muitos amigos, ela se tornou alguém de quem o Isabudo se orgulha. Então, pela primeira vez, enfim, achei muito, muito incrível, é muito bonito esse momento. O significado do nome dela é maravilhoso. Que momento foda. No dia que o Isaburo perdeu a filha dele, nasceu outra, né? Então, ele ganhou uma filha também naquele dia, ao mesmo tempo que ele perdeu. Esse paralelo é interessante, porque a filha dele nasceria ali e, no fim das contas, ela nasceu de fato, só não da forma que ele pensaria que fosse ter acontecido. Então ele se orgulha de ter feito a Nobume crescer e se tornar a garota que ele imaginava que seria com a mulher dele, né? E ele morreu justamente da forma que ele se sentiu culpado naquele dia, né? Achando que ele deveria ter morrido no lugar da filha dele. E foi o que aconteceu dessa vez. Ele morreu ao invés da filha dele. Então, cara, eu achei todo esse paralelo é muito lindo, assim. Essa foi a cena. Pra mim, essa é a melhor cena de todo o arco, ele escrevendo o nome da filha dele e morrendo, assim. Eu fiquei bem emocionado nessa cena, cara. Uma das cenas que eu mais emocionei em Gintama, né, pra mim, foi a ele decidindo o nome ali na maior inocência do mundo, enquanto intercala com a guerra acontecendo, o Isaburo sintetizando todo o personagem ali, ele ficando em dúvida do que fazer, qual vai ser o nome da filha dele, e aí no final ele dá esse nome, que meio que eu já esperava, né? Eu já esperava que esse era o nome da filha a partir do momento que foi anunciado que ele que decidiu o nome dela. Mas Zaburo, foi nesse momento que Zaburo, pra mim, se tornou um dos meus personagens favoritos de Gintama, no geral. E aí, pra fechar esse momento maravilhoso, todo mundo se despede de Zaburo, né, em respeito a ele. E a Nobume finalmente responde a mensagem dele, porque teve toda essa questão que a Nobume nunca respondia as mensagens do Isaburo. Aí, pela primeira vez, ela respondeu ele, agradecendo pelo nome lindo que ele deu.
Ai, é simplesmente incrível. E pela primeira vez ela ganha um brilho no olhar, porque a forma que o Sorachi desenhava ela antes disso, era um olhar totalmente vazio, de uma pessoa assassina presa ao passado. Só que agora ela se libertou disso, ela tá se permitindo sentir emoções pela primeira vez, e justamente quando ela perde os abusos. E é muito, muito legal a forma que o Sorachi construiu isso, porque dá pra ver na mudança do olhar da personagem. Eu acho que é bem difícil você fazer isso desenhando só, e ele consegue fazer isso perfeitamente, e eu acho simplesmente incrível, porque não é só o engrandecimento do personagem de Isabudo, mas a Nobume também. Então, os dois personagens aí, eles cresceram muito pra mim, dois dos meus personagens favoritos, com certeza. Dá pra ver claramente pô, o desenvolvimento dela de lá pra cá, né? Sim, desde o Cortesão of a Nation, dá pra gente ver aí sinais dela se rebelando contra o Isaburo. Então dá pra ver o personagem dela crescendo ali, tipo, meio que na sombra, sabe? A gente acha que não é nada demais, mas sempre deu os indícios ali que ela não estava satisfeita com as atitudes do Isaburo, que ela não queria ser uma polícia igual ele queria ser, da forma que ele pensava que eles tinham que agir. Enfim, coisas muito sutis que para transformar ela nessa personagem grande aqui no final, né? Mas, enfim, as pessoas que sobraram, né, que restaram, que conseguiram sobreviver, voltam para Edo, e o Shinsengumi e o Mimawarigumi não existem mais, porque eles são rebeldes. E aí o que acontece? O Zura incentiva o Shinsengumi a ir embora de Edo, porque eles precisam viajar agora em busca de aliados para agora se tornarem uma rebelião séria, né? Uma rebelião séria, entre aspas. Uma das coisas que eu tava pensando desde o início do arco e que a gente entendeu o conflito e eu percebi onde que se caminhar, a gente não tá lutando, a nossa vitória, a gente tá vencendo só uma batalha, né? Mas a guerra a gente já perdeu há muito tempo, a gente tá tentando ter uma vitória mínima que é salvar o Kondo. E todo o arco inteiro é só pra salvar um cara. E a gente não vai ganhar nada além disso. E assim, a partir do momento que, né, o conflito foi resolvido, a gente vai ter que vazar, porque não, a verdadeiro problema não foi de fato solucionado. A partir do momento que eles escolheram salvar o Kondo, era o fim do Shinsengumi. Então aí a gente vê o quanto eles valorizam o Kondo, né? E estavam dispostos a deixar tudo pra trás só pra ter aquele homem de volta. Incrível, incrível demais. Foram mais de 500 capítulos, né, acompanhando o Shinsengumi. Eles estão ali desde sempre. Eles são os protagonistas junto com Yorozuya. Como a gente acompanha eles por tanto tempo, é muito triste ver eles indo embora, sabendo que a gente não vai ter mais eles por perto. E não é triste só pros leitores, como também pro Yorozuya. E tem aqueles momentos maravilhosos, facilmente melhores momentos de Gintama, assim, no top pra mim, com certeza, que é cada um se despedindo da pessoa que ele é mais próximo. Tem o Kondo se despedindo da Otai e do Shinpachi pela primeira vez ali, ela mostrando uma compaixão, um carinho por ele. É um momento muito, muito triste, muito melancólico, mas também muito lindo. A Kagura e o Sogo tendo uma última luta pela primeira vez, o Sogo fica até meio emotivo e a Kagura fala, não, isso não é a gente. E eles começam a brigar e eles falam assim, a gente tem que ficar forte nesse tempo pra não perder pra mais ninguém. Que momento incrível, muito bonito. Mas pra mim, o melhor de todos é o Hijikata e o Gintoki trocando a comida, sabe? Nossa, gente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, Gintama é a melhor coisa já feita na história da ficção. Porque tem muitos momentos com essa gag, né, deles comerem aquela comida específica nojenta. Teve no Silver Soul que eles trocaram a comida sem querer e agora eles fazem isso como forma de respeito, como forma de despedida, um último momento ali. E é muito, muito bonito porque o Hijikata ele fala que no momento que no momento que ele voltar, o Gintoki já vai poder ter bebido todas as bebidas que ele deixou pra ele. E o Gintoki fala: "Não, eu vou esperar você pra gente beber junto". E é muito, muito legal. E o Gintoki ele agradece pelo Shinsengumi ter feito ele recuperar uma coisa que ele nem sabia que tinha perdido, que no caso foi o momento de rendição dele, que ele conseguiu salvar o Kondo da forma que ele não conseguiu salvar o Shoyo. Então é muito legal, porque o Hijikata tá ali agradecendo por tudo que o Gintoki fez por eles ao longo do anime inteiro, a gente acompanhou cada momento, cada coisa deles brigando um com o outro, discutindo por coisas idiotas, os momentos felizes, e aí ele finalmente agradece por tudo isso, e o Gintoki fala, você não tem nada pra agradecer, porque você me deu algo muito mais valioso. E aí eles riem juntos, enfim, gente, Gintama é cinema, não tem como, eu amo esse momento. A impressão que dá é que a gente nunca mais vai ver o Shinsengumi, né? Não o Shinsengumi como organização, né? Mas os personagens que participaram do Shinsengumi. É uma sensação que fica, tipo, a gente, porque, novamente, né? A gente que nunca acompanhou, a gente não sabe de fato o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se
realmente eles foram embora e é isso aí, e nunca mais vão se ver. Agora a história é sobre o Gintoki e o Shoyu, porque, novamente, o vilão, no final das contas, é do Gintoki, não do Shinsegumi, ou se vai ter um callback, tipo, o Shinsegumi, no fim das contas, é só a organização deixou de ser, né? E no fim das contas eles vão continuar juntos mesmo assim, como uma família, e vão voltar a ajudar o Gintoki, a gente não sabe qual que vai ser o futuro disso. E essa referência deles comendo juntos, que é uma referência a tudo que aconteceu, como a Emily falou, e também ao Soul Switch, né? Que é quando eles trocam de alma, que acontece justamente isso aí. Que é um arco de comédia que a gente, tipo assim, acha engraçadinho, não dá tanta bola. E, novamente, reforçando a importância dos arcos de comédia que Gintama tem. Então, cara, eu acho muito legal isso, esse é um momento muito emocionante, porque esse arco foi sobre um paralelo do Gintoki Kondo, e no final do arco ele lembra do paralelo do Gintoki com o Hijikata feito desde o episódio 1. A primeira coisa que me veio na minha cabeça, assim, quando aconteceu isso, foi o Soul Switch, né, de referência, e foi aquele primeiro episódio que eu vi que o Gintoki e o Hijikata lutaram, e aí eles perceberam que os dois eram muito fortes, e quem que é esse cara e tal, e acho que isso foi nos 2, 3 primeiros capítulos, talvez. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, assim, esse primeiro confronto deles, né? E me veio na cabeça como isso foi desenvolvido até agora. Então, o anime faz mais questão de te lembrar disso do que o mangá, mas eu acho que qualquer um que leu Gintama até aqui não precisaria desse flashback para sentir esse apego emocional com a relação dos dois, né? Bom, e é isso, o arco finaliza com o Shinsengumi indo embora. Farewell, Shinsengumi, adeus, Shinsengumi, né? O nome aí do arco fez jus ao acontecimento, igual o Shogun Assassination, por mais que o Tadano estava desacreditado. O Shogun morreu e o arco chamado Farewell, Shinsengumi foi embora. Então, é isso. Tem mais algum comentário, gente? Eu tenho a dizer que Gintama morreu a partir de agora. Vou outro bagulho agora. Mano, o Might está errado, tá? A gente vai discutir muito nos próximos arcos. Quer dizer, tá, esse é o máximo da qualidade que Gintama chega até o fim do mangá. Não tem nada melhor que isso agora, infelizmente. E acabou. Cara, o homem simplesmente faz os 2 maiores arcos da ficção, aí ele faz um arco chatinho e o Maitos. Não, gente, arruinou o mangá, pelo amor de Deus. Um arco Mas, chatinho, enfim. ele faz 3 merda, enfim, não vai. Caralho, Não, assunto pra outro dia. E é isso, e é porque E é mesmo? Não, Eu tô exagerando, obviamente, mas eu considero o Farewell Shinsengumi um nível muito bom, assim, do Sorachi, que é muito consistente, assim, de início ao fim. Não, realmente, Shogun, Assassination e Farewell Shinsengumi são o auge de Gintama. Eu também acho que Gintama The Final chega nesse auge, não arco Silver Soul como um todo, mas tipo, o filme sozinho pra mim, por várias questões diferentes, mas vocês vão descobrir eventualmente nos próximos casts. Mas é isso, esse foi o comentário do Farewell Shinsengumi, particularmente meu arco favorito, e como pode ver aí, todo mundo gostou. É um arco muito significativo para tudo que Gintama representou desde o início. Trabalha muito bem os personagens e tem alguns dos melhores momentos da obra. Então, no começo foi difícil para mim decidir qual que era o melhor dos dois, entre Farewell Shinsengumi e Shogun Assassination, mas apesar de eu achar que o ritmo de Farewell Shinsengumi às vezes não é tão bom como Shogun Assassination, eu acho que eles ficam muito tempo indo de um lado pro outro, em vez de chegar logo e fazer o que eles têm que fazer. Eu ainda prefiro Farewell Shinsengumi, porque tem muito mais personagens que eu estava apegada há muito tempo atrás, que é o Shinsengumi, que é praticamente os protagonistas de Gintama, junto com o Yodozuya, claro. Mas é isso, enfim, meu arco favorito, e eu tô ansiosa pra comentar os próximos. Acho que vai ser muita discordância, né? Mas enfim, é sempre bom falar de Gintama. Enfim, pode se despedir, Gart. Farewell Shinsengumi, falei, acho que lá no primeiro cast, esse era o arco que eu mais estava esperando acontecer. Aconteceu, atendemos expectativas, eu tô muito feliz que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer aqui daqui pra frente, que aqui pra frente eu sei que a montanha-russa começa a ficar mais turbulenta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos casts. Vejo vocês no próximo Gintama. Maitos, por favor. Bom, esse arco, pra mim, eu fico bem em dúvida ainda de qual que eu prefiro, o Shogun Assassination Farewell Shinsengumi. Um ponto legal também é que esse arco, Farewell, ele é diferente de todos os outros arcos de Gintama, de sérios, porque o Shogun até ele segue um pouco essa fórmula de começar um pouco mais comédia, com algumas piadinhas, depois ele ficar mais sério, mas não. O Farewell Shinsengumi é o momento onde o Sorachi ele pega esses tantos capítulos e fica sério quase que o tempo inteiro. Tem poucos momentos ali que ele extravasa de algum jeito. E é uma consistência que eu acho realmente invejável. É um planejamento muito bom que ele tem ali com o arco, e eu fico muito feliz, de fato, por esse arco existir.
e dele ter separado esse arco inteiro não pra uma missão que ronda algo externo do mundo, com uma grandiosidade como é o Shogun Assassination, mas ele quer dedicar a um resgate, né, a salvar um amigo, né. Então isso pra mim é um dos pontos que ficou mais curto no arco. E pra mim vai ficar sempre na minha memória o momento em que o Ginto que pega a espada e fala lutem Shinsengumi, eu me emociono, independente da mídia. No jogo eu também fico emocionado, no anime, no mangá, enfim. Todas as mídias ficam felizes. E é isso aí, né? Talion, pode falar. Aqui, a partir de agora, não tem meio termo, né, cara? Ou a gente vai odiar, ou a gente vai amar. Vamos ver aí qual lado que a gente vai ficar, né? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Vou dizer que os arcos que eu tava mais ansiosos eram o Shogun Assassination, e eu vou dizer que correspondeu. Na verdade, não correspondeu, né? Foi além das minhas expectativas, e eu fico feliz por isso. E Silver Soul, tô muito ansioso em ver, não necessariamente, muito mais pelas polêmicas que rondam o Silver Soul do que qualquer coisa. E o The Final eu tô muito ansioso porque o The Final saiu numa época em que Gintama em que anime já era muito forte, e Gintama já fazia história, sabe? As pessoas já falavam muito bem de Gintama. Então eu tô muito ansioso pro The Final pra caramba. Porque pra mim é justamente aquela interrogação, né? Como que o Sorachi vai continuar a partir de agora a história? Enfim, eu tô com grandes expectativas, não no sentido de serem positivas ou negativas, só ansioso mesmo pra ver o que acontece mais pra frente. E a gente se vê no Hakuyo, né? Então é isso. Esse foi o podcast de Farewell Shinsengumi. Espero que tenham gostado. Escutem os outros, estão muito bons. E escutem os próximos também, porque vai pegar fogo. E é isso, e é porque é mesmo. Ivor e Tico, como dizia o Whindersson Nunes. Até o próximo podcast. Não sei o resto. Até o próximo WJB. É isso, Até o próximo podcast. Uhul.